Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Fundamentos de Física e hoje vamos falar sobre o movimento circular uniforme, que é um movimento de velocidade constante, mas cuja direção dessa velocidade muda constantemente, né? Então ele é uniforme por causa do módulo da velocidade e circular é a trajetória que forma um círculo. Então, quando a gente olha para esse movimento, a trajetória dele é uma circunferência. O vetor velocidade, como a gente já sabe, ele é sempre tangente à trajetória. Então aqui, ó, em cada ponto a gente pega a reta tangente e tem a direção do vetor. Na verdade, a gente tem a direção e quem diz o sentido é o próprio movimento, né? Nesse exemplo aqui é um movimento anti-horário. Ele poderia ser um movimento horário. O caso é que o vetor aceleração nesse tipo de movimento, ele sempre aponta para o centro da trajetória. Então vocês veem, ele é um movimento, ele é uniforme, mas mesmo assim ele tem aceleração, porque a direção do vetor velocidade está mudando. Então lembra que aceleração é variação na velocidade. O módulo não muda, mas a direção sim, então há uma aceleração, né? Ó, então a velocidade escalar ela é constante, mas a direção muda, portanto tem uma aceleração. Então essa aceleração é o que a gente conhece como aceleração centrípeta. Ela é dada por essa fórmula, ó, v² sobre r. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter visto essa fórmula, que ela relaciona quanto maior a velocidade, menor o raio, maior é a aceleração, né? Então é uma relação diretamente proporcional à velocidade ao quadrado, então ela é bem intensa em relação à velocidade, né, essa aceleração, e ela é inversamente proporcional ao raio. Então, para você fazer uma curva muito fechada, ou seja, um raio muito pequeno, tu vai ter que ter uma aceleração muito grande, porque é uma variação grande que o vetor velocidade sofre. Então, ela sempre aponta para o centro da trajetória e a direção da velocidade muda, portanto, tem aceleração. Quando a gente fala de um movimento circular, então a gente está falando de uma volta completa, né? O movimento completo, ele é uma volta completa sim, mas óbvio que ele pode continuar dando várias voltas. E a questão é, quanto tempo ele leva para dar uma volta? Uma única volta é definido pelo período, né? Olha só, quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de deslocamento. Eu vou fazer um ΔS por ΔT. ΔS é uma variação no espaço, né? Agora, quando a gente fala de uma revolução completa do movimento circular, assim, ó, uma volta completa, o ΔS, ele é 2π vezes o raio. 2πr, né? Então, olha só, e o tempo de uma volta é o que a gente chama de um período. Um T maiúsculo. Então a gente vai usar o T maiúsculo para definir tempo, nota que ele é em segundos, né? Porque afinal de contas é uma unidade de tempo. E aí a velocidade, no caso do movimento circular uniforme, pode ser escrito como 2π vezes o raio dividido pelo período, porque é o deslocamento de uma circunferência num tempo igual a um período. E aí a gente pode escrever que o período é igual a 2πr sobre a velocidade, exatamente como está aqui. Então, o tempo necessário para dar uma volta completa depende do raio. Então, quanto maior o raio, maior o tempo, né? Porque dá uma volta maior. E quanto maior a velocidade, menor o tempo. Viu só? Então, a gente aumenta o tempo diminuindo a velocidade, ou seja, ele faz mais devagar, ou aumentando o raio, ou seja, a trajetória é maior, né? Desculpa. Quando a gente analisa o movimento, a gente vai ver que nesse caso aqui, ó, a gente está pegando uma posição de uma partícula P que está fazendo um movimento circular. E nessa posição, a gente vai ter os três vetores. O posição, o velocidade e o aceleração. Eu afirmei para vocês que essa aceleração ela é centrípeta e aponta para o centro. Será que a gente consegue confirmar isso, verificar, né, se essa aceleração aponta para o centro mesmo? Então vamos analisar, começando pela partícula na posição xp e yp, aqui no movimento bidimensional. Nota que o movimento circular ele é um movimento bidimensional, né? Ele não tem três dimensões. Se a gente considerasse três dimensões, ele seria um movimento espiral, né? Mas não é o caso. A gente está olhando só
Isso é um movimento bidimensional. Então a gente precisa simplesmente de duas coordenadas, o x e o y, para definir a posição dessa partícula. Então olha aqui, ó. Vamos olhar para a posição. Eu acho que esse paninho é melhor. Assim. Vamos olhar para a posição. Primeiro caso lá, ó. A gente tem um movimento circular e aí a gente vai olhar uma posição específica. Na verdade, uma posição qualquer, né? Essa daqui. Ela vai ter um YP. Se a gente for olhar, a gente tem um ângulo θ aqui, né? Que é o ângulo que define a posição do vetor posição. Né? Então, todo vetor, a gente vai ter uma coordenada Y, uma coordenada X, né? E a gente vai ter o ângulo θ aqui, né? Esse ângulo θ, ele é o ângulo sempre com o x positivo. Então a gente vai ter que o YP, que é esse cara aqui, ó, que é a posição y da partícula, ela vai ser r vezes o seno do ângulo θ. E o XP, que é a posição x, aí a gente faz a projeção adjacente, né? Para o y a gente faz a projeção oposta e aqui a gente faz a projeção adjacente. Então a gente tem o XP. O XP, a posição x da partícula é r cosseno de θ. Então o vetor posição, ele pode ser escrito como r cosseno θ na direção de i mais r seno θ na direção de j. Né? Então, a posição r cosseno θ e r seno θ indicam as componentes do vetor posição, né? Que aponta lá para o ponto P. Um detalhe importante dessa análise aqui é a gente olhar quais são as componentes do vetor V. Aqui do vetor R são razoavelmente simples, né? Vou anotar aqui assim, ó. Agora, do vetor V, a gente vai ter que ver o seguinte, ó. Estão vendo que o V, ele é sempre perpendicular, aliás, ele é sempre tangente à trajetória. Então, nesse ponto, a tangente da trajetória faz um ângulo de 90 graus com uma linha que liga o raio, né? Com a linha que liga ao raio aqui, ó. Então, aqui tem 90 graus. Para a gente achar o vetor V, a gente vai fazer esses 90 graus aqui, ó. Vocês conseguem ver? 90 graus aqui. O fato é que se aqui tem um ângulo de θ e aqui tem 90, né? Qual é o ângulo lá em cima, né? Qual é o ângulo aqui, ó? Qual é esse ângulo aqui, ó? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus e aqui tem o θ. Aqui a gente tem 90 menos θ. Porque se aqui tem 90, aqui tem que ter 90 menos θ. Para fechar, a soma dos ângulos internos é 180, né? Então a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos tentar desse cara aqui 90 graus, ó. Vamos fazer o seguinte. Imaginem que aqui eu vou fechar um retângulo aqui, ó. Agora, se aqui eu tenho 90 menos θ, aqui eu tenho θ de novo, ó. Vocês conseguem ver isso? Que aqui eu tenho 90 menos θ, aqui eu tenho θ. Então, olha só. Toda vez que a gente tem dois triângulos, duas retas paralelas assim, e uma linha que liga elas, aqui a gente tem os mesmos ângulos, né? Agora a gente segue, ó. Se a gente tem aqui 90 graus, qual é o ângulo aqui, ó? Aqui não é 90 menos θ de novo? Que aqui é o vetor velocidade, né? Se aqui é 90 menos θ, qual o ângulo que sobra aqui em cima, ó? Se aqui é 90. Aqui a gente tem θ de novo. Então, o fato é que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui de baixo. É o mesmo ângulo θ. Então, a gente vai poder usar
o mesmo ângulo θ, que descreve a posição, para fazer as projeções do vetor velocidade. Então, olha só, o vetor velocidade, ele é esse daqui, a velocidade da partícula P. Aqui, ó, na vertical, a gente tem a componente Vy, que é a componente vertical. Notem que se aqui é o ângulo θ, o Vy é o V cosseno θ, porque a projeção é adjacente. Então aqui, ó, é V cosseno de θ, que é a projeção adjacente. Aqui. Aqui, quando a gente pega a horizontal, a gente vai fazer uma projeção e a gente vai ter aqui o Vx. No caso do Vx, então, olha só, ele vai ser o V e aqui é o ângulo oposto, né? Então, olha só, a gente está vendo o ângulo oposto, então é o V seno de θ. Então, vocês estão vendo que o vetor posição é esse daqui. O vetor velocidade, ele vai ser V seno de θ, vocês veem como ele inverte, né? E aqui a gente vai ter, na direção de I, aliás, no caso lá ela está de menos I, né? Então a gente tem um sinal negativo aqui. E aqui a gente vai pôr mais V cosseno de θ na direção de J. E esse aqui é o nosso vetor velocidade, fazendo uma análise geométrica, né? Fazendo uma análise geométrica, certo? Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Como é que vai ficar se a gente usar a questão... A gente vai, para conseguir prosseguir o cálculo, a gente sabe que a posição, a aceleração, né? Ela vai ser obtida a partir da derivada da velocidade. Assim como a velocidade a partir da derivada da posição, né? Mas aqui, no caso, a gente vai olhar a partir da derivada da velocidade, porque a gente tem a velocidade, né? E a gente tem o raio também. Vamos ver como é que fica anotado esses dois vetores aqui, até eu vou anotar aqui em cima. Bom, agora a gente já tem uma expressão para posição e uma para velocidade, mas a gente ainda tem em termos desses senos e cossenos. É importante a gente olhar para aquele primeiro relação aqui, ó, quando a gente olha para a posição, né? Para a posição da partícula P. A gente tem aqui, ó, o ângulo θ e a gente tem aqui o y. Então a gente tem esse triângulo aqui, né? Aqui a gente tem o raio, aqui a gente tem o yp e aqui a gente tem o xp, aqui embaixo, ó. E aqui a gente tem o ângulo θ. Notem que, no caso, a gente tem o valor dos dois catetos e da hipotenusa. Para a gente escrever o seno e o cosseno deles, é mais conveniente, para a gente seguir a conta, escrever aqui, ó. A gente vai ver que o cosseno desse ângulo θ, que aparece duas vezes aqui, né? Ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ele vai ser o xp dividido pelo r. E o seno do ângulo θ, ele vai ser o yp dividido pelo r. Então, olha só, a gente tem como substituir aqueles senos e cossenos, né? Vai ficar bem mais claro, né? Como é que funciona aqui. No caso, aqui o próprio r, a gente vai substituir o cosseno aqui, ó. Vai dividir os r's e vai ficar só o xp aqui. E aqui a posição y vai ficar só o yp, né? Vocês veem que aqui é só o xp e aqui é só o yp. Né? A gente meio que voltou, né, a situação. Mas no caso do V, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar do seno, a gente vai colocar yp dividido por r. E aqui no lugar do cosseno a gente vai pôr o xp dividido por r. Ok? E aí então a gente tem uma expressão para velocidade, que é o que nos interessa. Afinal de contas, o nosso interesse aqui dessa conta é ver a expressão da aceleração, né? Para ver se a gente consegue chegar naquele v ao quadrado sobre r e por que ele aponta para o centro. Que a gente afirma sempre, né? Nos estudos de ensino médio a gente diz que a aceleração é para o centro e o módulo é v ao quadrado sobre r.
Aqui, se a gente seguir essa conta, a gente vai conseguir demonstrar isso, ok? Então eu vou trabalhar aqui com o vetor velocidade em termos, substituindo o seno e o cosseno, porque daí a gente consegue fazer as derivadas, olha só. Aqui, notem que esse V é o módulo, né? É o módulo do V. Então, olha, eu vou usar essa outra caneta aqui. O nosso V, ele vai ser menos o V, menos o módulo de V, menos o módulo da própria velocidade, vezes a posição y da partícula dividido por r na direção de i. E aí mais a velocidade, a posição x da partícula dividido por r na direção de j. Então a gente vai trabalhar com essa expressão aqui para velocidade. Porque a gente quer saber qual é a aceleração, e essa aceleração a gente pode obter fazendo a taxa de variação temporal dessa velocidade, desse vetor velocidade aqui. Então a gente vai fazer a derivada de cada uma das componentes do V de forma separada, Primeiro a gente deriva menos Vyp sobre R na direção de I. Essa vai ser a componente x da aceleração. E aí a gente vai pegar mais a derivada de Vxp sobre R, que é a componente y, né? Então a gente vai ter essas duas derivadas aqui. Na direção de x, aqui a gente tem o ax, e aqui na direção de y, a gente tem o ay. Ok? Então, fazendo essa derivada, a gente pode se dar conta de uma coisa. Esses dois caras aqui, ele é um movimento circular uniforme. Então, o módulo da velocidade não muda. O raio, né, a trajetória é circular, ou seja, o raio também não muda, também é constante. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, é a aceleração, ela pode ser vista como sendo menos V sobre R dy dt. Então, na verdade, a derivada é da posição y na direção de I. E aí, mais o aqui. Mais ddt. Desculpa. V sobre R. Na verdade, o V sobre R pode ir lá na frente, né? Poderia ser tirado em evidência. Mas eu vou seguir assim. Então, olha só. A gente vai pegar o dy dt, né? Só que olha só. Vocês estão vendo que o dy dt, ele na verdade é a velocidade, a componente y da velocidade. Olha só. Quando a gente pega... quando a gente olha para esses dois vetores aqui, quem é o dy dt e quem é o dx dt? É isso que a gente tem que responder. Olha só. Quem é o dy dt e quem é o dx dt? dy dt, a gente tem o vetor r, que ele é xp na direção de i mais yp na direção de j. O nosso dv, o nosso v, é igual à derivada temporal do r. Então a gente tem dxp dt na direção de i mais dyp dt na direção de j. Isso quer dizer que a componente, o dyp dt, né, o dyp dt, ele é... olha só, esse cara aqui, que a gente quer saber, é igual a esse cara aqui, Então a gente só pode substituir por Vxp sobre R. Então olha só, a gente pode ter menos V sobre R, e a gente vai escrever isso aqui, Vxp sobre R. Então a gente encontra um V ao quadrado
E aqui a gente tem o XP sobre R, que a gente tem o XP sobre R é o nosso... Ó, o XP sobre R é o nosso cosseno. Então o XP sobre R é o nosso cosseno. E o YP sobre R é o nosso seno. Então tem um trabalho de a gente reorganizar os termos. Então aqui, ó, a gente vai ficar com V ao quadrado sobre R cosseno. O meu quadro é pequeno, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou apagar aqui e já vou escrever direto. Olha só. Então, qual que é onde a gente estava? dy dt. O dy dt é V cosseno. É V cosseno, né? Então a gente vai pôr aqui um V ao quadrado cosseno de θ na direção de I. Ok? Então esse daqui vai ser a nossa aceleração. O componente x da nossa aceleração. E quando a gente olha para a componente y, a gente tem aqui, ó, mais v sobre r, e aqui a gente tem o dx dt. Só que o nosso dx dt, quando a gente olha aqui, ó, é esse cara aqui, ó. É menos v. Então olha aqui, ó, esse sinal aqui é menos. É menos v sobre r. Aliás, aqui a gente tem o v sobre r aqui. E aí aqui a gente vai ter essa derivada, que é o v sobre r yp. Só que esse yp sobre r é o seno. Então, na verdade, é o v seno, né? É o v ao quadrado seno de θ na direção de j. Tá? Então, tem que tomar cuidado para fazer essa interpretação, mas qual que é o meu objetivo escrevendo dessa forma aqui? Escrevendo dessa forma, vocês veem que a gente tem a seguinte relação, ó. Escrevendo dessa forma, a gente tem as componentes do vetor aceleração. Ele é menos v ao quadrado sobre r cosseno de θ na direção de I e menos v ao quadrado sobre r seno de θ na direção de j. Então a gente tem o vetor aceleração aqui. Como é que é o módulo desse vetor? Vamos tirar o módulo desse vetor, que a gente vai ver que o módulo é exatamente o v ao quadrado sobre r que a gente tanto usa, né? Mas o fato é que esse v ao quadrado sobre r vem dessa análise do vetor aceleração. Então a gente precisa primeiro obter o vetor aceleração. E aí a gente vai calcular o módulo do vetor como sendo a raiz do primeiro termo ao quadrado. Olha só, é menos v ao quadrado sobre r cosseno de θ. Isso aqui vai estar ao quadrado. Aí a gente vai pôr mais o segundo termo ao quadrado, que é menos v ao quadrado sobre r seno de θ ao quadrado. Assim. O que acontece quando a gente eleva tudo ao quadrado? A gente vai ter, dentro da raiz, v na quarta sobre r, o sinal negativo fica positivo, sobre r ao quadrado. Esse v na quarta sobre r quadrado tem nos dois termos, então ele pode vir em evidência. A gente vai ter, ele vai estar multiplicando o cosseno ao quadrado de θ, somado com o seno ao quadrado de θ. Então eu já tirei em evidência o v ao quadrado fica na quarta, e o r ao quadrado aqui, ó. Esses dois caras, eles estão separados, então toda vez que a gente tem o produto, né, de dois termos dentro de uma raiz, a gente pode fazer a raiz separada, assim, ó. Então a gente tem a raiz desses dois aqui da frente, que vai dar simplesmente v ao quadrado sobre r. E aqui a gente tem a raiz quadrada do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. Isso é uma identidade trigonométrica. Então a gente tem a raiz de 1 aqui. Notem que então a nossa aceleração
ela vai ser v ao quadrado sobre r, que é a aceleração que a gente costuma usar para resolver os problemas. Então, para a gente chegar nessa aceleração v ao quadrado sobre r, a gente teve que fazer toda essa dedução. Tem que analisar os vetores, posição, velocidade, né? Tem que ver que a aceleração é a derivada da velocidade, vetorialmente. Então a gente chega nessa componente vetorial, né? Ó, aqui é o AX e aqui é o AY. Então, né? Aceleração em X e Y. Você nota que depende do ângulo, então a posição varia. As componentes vão variando conforme a posição, conforme ele gira, né? E a gente tem esse módulo da aceleração como v ao quadrado sobre r, que a gente tanto usa essa fórmula aqui. Não é tão simples de deduzir quanto outras fórmulas na física, certo? Mas tem mais uma outra questão, que é a direção, né? Olha só, aqui a direção, a gente pode ver exatamente, já está feito aqui a conta, né? Não preciso fazer aqui no lado, no quadro. No caso, a direção, olha só, vamos voltar para o desenho aqui, ó. Qual é o ângulo que o vetor aceleração faz? Né? A gente quer saber qual é esse ângulo aqui, ó. Será que ele é o mesmo ângulo θ? Se ele for o mesmo ângulo θ, significa que essa aceleração está passando, que a direção da aceleração passa exatamente pelo centro, né? É a linha que passa pelo centro e a posição da partícula. Então, para a gente ver essa direção aqui, se o φ for igual ao θ, significa que o A aponta para o centro. Entenderam a ideia? Se o φ for igual ao θ, significa que o A aponta para o centro. Só que a gente vai pegar, ó, o AY é o A seno do φ. Então aqui a gente tem ele aponta para baixo, né? Menos A seno de φ na direção de I. Esse é o AY. Menos. E aí, aqui na direção de J, desculpa. E o AX é o A cosseno. Só que é menos, porque ele aponta na direção contrária. A cosseno de φ na direção de I. A gente pode ver dessa forma aqui. Então a gente tem a componente o AY dividido pelo AX tem que dar a tangente desse ângulo φ. Então a gente faz assim, ó, a tangente do ângulo φ é o AY sobre o AX. Só que o nosso AY a gente já tem como menos v ao quadrado sobre r seno de θ. Aqui eu tinha que ter posto um parênteses para ficar mais direitinho, ó, porque senão parece que o seno está no denominador, né? Ó, aqui é a componente y. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu precisaria de pôr um parênteses para ficar mais certinho. E aqui depois a gente vai ter menos v ao quadrado sobre r vezes o cosseno de θ. Então, de novo, faltou parênteses, porque senão pode gerar confusão na notação. Isso aí Romeu aqui na produção do slide. E aí, pessoal, olha só, essa parte aqui, ó, toda corta, porque é igual no numerador e no denominador, e a gente fica com seno de θ, cosseno de θ. Seno sobre cosseno é a tangente, ou seja, a tangente do φ é igual à tangente do θ. Significa que os dois ângulos são iguais. Se os dois ângulos são iguais, isso significa que o A aponta para o centro da trajetória. Então, aquela afirmação que a gente tinha lá, ó, de que a aceleração aponta sempre para o centro da trajetória e o módulo dela é A igual a V ao quadrado sobre R, então ela está confirmada, né? A gente utiliza isso porque de fato é, e a gente pode demonstrar isso fazendo o vetor aceleração, componente a componente, ok?
Só pra gente fazer um teste aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu vou apagar aqui um pouquinho no meu quadro, meu grande quadro. Aqui nesse quadro, eu vou desenhar aqui, ó. Ele diz assim, ó, um objeto se move com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória circular no plano XY. Então a gente tem o plano XY e a gente tem uma trajetória circular assim. Ok? Aí, e aqui tá, bom, aqui tá o centro. E aí diz o seguinte, quando o objeto está na posição x igual a menos 2, a velocidade é menos 4 metros por segundo na direção de j. Ou seja, ela é vertical para baixo. Quando está na posição menos 2, aqui é menos 2, ele está vertical para baixo. Assim. Então é para determinar a velocidade e a aceleração do objeto na posição y igual a 2 metros. Então olha só, se aqui em menos 2, inverti a tempo dos caras então. Se aqui na posição menos 2 de x, ele tem a velocidade é menos 4 metros por segundo na direção de j, ou seja, aqui ele aponta para baixo. Qual que é o módulo dessa velocidade? O módulo da velocidade é o 4 metros por segundo. Esse é o módulo, né? Aqui o menos indica o sentido para baixo, o j, né, indica que é vertical. E para ele estar apontando direto para baixo, ele tem que ser um movimento anti-horário. E aqui tem que ser exatamente o raio da trajetória. Porque se ele tivesse, se fosse uma outra situação de um raio maior, daí a velocidade não estaria verticalmente para baixo, né? Então aqui a gente tem que o raio é igual a 2 metros. Né? O raio é igual a 2 metros. Então ele pede qual é a velocidade e a aceleração do objeto na posição y igual a 2, ou seja, aqui, ó, em y igual a 2. Ele está exatamente sobre o eixo y aqui na posição 2. Como é que a gente vai determinar a velocidade e a aceleração? Então, a velocidade, né, ele não diz o vetor velocidade nem o vetor aceleração. Então, provavelmente, a gente pode... o problema está se referindo ao módulo. O módulo não muda porque é uniforme, então a velocidade está aqui. E a aceleração? A aceleração, v ao quadrado sobre r. Ou seja, 16 sobre 2, que é 8 metros por segundo ao quadrado. Então não importa a posição. Se a gente for falar de velocidade se a gente for falar de velocidade vetorial, a gente vai ver que ele vai ter menos 4 metros por segundo na direção de i. Aqui, né? E a aceleração, vetorialmente, vai apontar para baixo. Então é menos 8 metros por segundo ao quadrado na direção de j. Essa daqui é a aceleração. E aqui é a velocidade. Vocês veem que a gente tem como escrever, inclusive, vetorialmente, né? Nesse caso. Então a gente tem a aceleração, é menos 8 metros por segundo ao quadrado na direção de j, porque é vertical para baixo. Ele está aqui no y. E a velocidade é menos 4 metros por segundo na direção de i. Então essa aqui é a resposta. Ok? É um teste de conhecimento. Agora, vamos ver esse problema aqui, ó. Né? Então, olha só. Quando a gente fala de pilotos de caça, eles se preocupam com quando precisam fazer curvas muito fechadas. Porque como o corpo do piloto fica submetido a uma aceleração centrípeta muito intensa,
e a cabeça é mais próxima do centro de curvatura, a pressão sanguínea do cérebro diminui, né? Porque eles fazem a curva assim, né? É geralmente assim. Eles viram e aí fazem assim a curva. Então a cabeça do piloto acaba sofrendo... O sangue é empurrado para os pés por causa da pressão, da gravidade, né? Da aceleração da gravidade. E a pressão sanguínea no cérebro diminui. Isso pode levar à perda de funções cerebrais. Os sinais de perigo são vários. Quando a aceleração centrípeta é entre 2 e 3 G, né? G é o 9,8, né? Seria aproximadamente entre 20 e 30 metros por segundo ao quadrado. Nossa, é muita coisa. O piloto ele se sente pesado. Agora, por volta de 4G, a visão passa a ficar preto e branco. E ela se reduz a uma visão de túnel. Se a aceleração é mantida ou aumentada, né, o piloto deixa de enxergar e aí ele pode perder a consciência, que é uma situação conhecida como G-LOC. A expressão em inglês que é G-Induced Loss of Consciousness, ou seja, a perda de consciência induzida por G, pela gravidade. Pela força G, né? Não é bem uma gravidade, né? É só uma aceleração que é em unidades de nossa gravidade. Qual é o módulo da aceleração em unidades de G para um piloto cuja aeronave inicia uma curva horizontal com velocidade de 400 I mais 500 IJ, isso em metros por segundo, e 24 segundos mais tarde, ele termina a curva com uma velocidade de menos 400 I e menos 500 J. Ou seja, ele estava no primeiro quadrante, olha só, ele estava aqui no primeiro quadrante, a velocidade estava para cá e depois estava para lá. Então, a velocidade no instante I e a velocidade no instante 1 e no instante 2. Ele fez um giro de 180 graus. Para ele fazer esse giro de 180 graus, né, ele deve ter feito um movimento circular uniforme. Nota que o módulo da velocidade não mudou, o módulo é o mesmo. A gente vai fazer 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. O módulo é o mesmo. Então ele deve ter vindo assim, ó. Ele estava com uma velocidade, ele começou um movimento circular uniforme e continuou para cá. Ele estava para cá e continuou para cá. Então ele fez uma curva com raio R. A gente não sabe qual é, né? A gente só tem as componentes da velocidade. Então a questão é, qual é o módulo da aceleração? Como é que a gente vai fazer o módulo da aceleração? A gente viu que ele inverteu completamente a sua velocidade. Ele estava com uma velocidade V1 e agora ele está com uma velocidade V2, completamente invertida, né? E ele fez isso em metade de uma circunferência. Se ele tivesse continuado, ele daria a volta toda e voltaria para o mesmo V1. E não foi o caso, né? Então ele fez meia volta. Então olha só, 24 segundos é metade de um período. Então 24 segundos, o período ele tem que ser 2 vezes 24. Ou seja, 48,0 segundos. Esse é o período. Então a gente sabe que a aceleração centrípeta ela é igual a v ao quadrado sobre o raio. Mas a gente não sabe a informação do raio. Por outro lado, a gente sabe que o período ele pode ser escrito como 2πr dividido pela velocidade. Então a gente tem uma forma de descrever esse raio, né? Na verdade a gente pode ver aqui, ó, v sobre r pode ser visto como sendo 2πr sobre o período. 2π sobre o período. Opa, esse R aqui não tem. 2π sobre o período. Então, olha só, a gente pode, no lugar de 1, aqui a gente tem V vezes V sobre R, né?
Então a gente pode escrever esse V sobre R como 2π sobre o período. E a nossa aceleração fica V 2π sobre o período. Mas quem é o V? O V é o módulo da velocidade. O período é os 48 segundos, que é o equivalente, seria o equivalente a uma volta inteira, né? Se meia volta ele fez em 24 segundos. Então a gente já tem o valor de t. A gente precisa do valor do v, o módulo da velocidade. Então, para a gente calcular o módulo da velocidade, a gente vai fazer a raiz quadrada de 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Então a gente tem... aqui eu tenho a conta para não fazer de cabeça. Isso daqui vai dar 640,31 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade. E aí a gente consegue colocar lá, ó, 2π vezes 640,31 e dividir por 48 segundos. Então a gente chega numa aceleração de 83,81 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Agora, quando a gente pega e divide isso daqui por G, por 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente tem em termos... Não, olha só, um fator de conversão, né? Em unidades de G. 1G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Daí a gente pode colocar o G no numerador e o 9,8 metros por segundo ao quadrado no denominador. A gente vai cortar as unidades e vai ficar com 8,6 G. Então, em unidades de G, a gente tem 8,6 gravidades. Então, notem que a gente já está naquele limite de knockdown, né? Olha só. Então, por volta dos 4G, a visão do piloto passa para preto e branco e se reduz a visão de túnel. Se a aceleração é mantida ou aumentada, o piloto deixa de enxergar. Então aqui ele já está numa situação em que o piloto provavelmente perdeu a consciência, né, por fazer essa curva aqui. Então aí a gente aplicou todo o conhecimento de movimento circular, agora em notação vetorial, né? A gente não vai ficar só nas fórmulas, agora a gente vai deduzir, né? Vai usar essa notação vetorial para descrever o movimento circular. Você vê que a gente consegue bem mais informações, resolver problemas bem mais complexos, né? Então, para a próxima aula a gente vai continuar com a notação vetorial e a gente vai ver como a gente descreve o movimento relativo em uma dimensão, que é uma introdução para outra aula, a aula em sequência que vem, que é o movimento relativo em duas dimensões. Daí a gente vai usar vetores de novo. Então, pessoal, foi uma aula um pouquinho mais demorada, mas deu pra gente aprender bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, já curte o vídeo, ativa as notificações para receber, tem aula todo dia. E no meu Instagram, Ismael Fortuna, segue lá. E se tiver alguma dúvida, manda, que a gente vai ser sempre um prazer ajudar vocês. Então, forte abraço e até mais.